Vamos falar hoje de berçário. Daqui a pouquinho eu vou ter um treinamento aqui na minha estaca sobre berçário. Então, eu e minha conselheira, a gente ficou a semana toda preparando o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar para fazer hoje com as líderes aqui, né? E aí a gente produzindo as coisas, algumas que a gente copiou da internet, a ideia, outras que a gente criou, pensei, vou fazer um vídeo para mostrar, né, para ver se interessa para alguém fazer também, ou dar uma motivada, não só para vocês que estão assistindo, mas para as líderes daqui do treinamento, né, que vão participar. Porque tudo que a gente fez, a gente vai sortear no final. E elas saem super felizes porque elas já têm algo para ser usado pronto nas aulas, né, que elas vão fazer nos berçários aí. Então, vai dar uma incentivada, uma motivada aí a mais. E espero que para vocês também, né? Então, nesse treinamento de hoje, a gente vai desenvolver todos os assuntos que a gente quer tratar sobre o berçário em uma dinâmica, dividindo presidências das unidades da primária e líderes e auxiliares de berçário em outro grupo. Então, fazendo 2 grupos aí. E a gente vai fazer elas em círculo, ok? Por que as presidências devem estar nesse treinamento, né? Porque todas elas devem saber exatamente como funciona o berçário, para que elas consigam dar o apoio necessário que o berçário venha precisar, para que elas consigam supervisionar ou treinar esses líderes a nível de aula também, né? Elas têm que estar por dentro de tudo, mesmo que elas não assumam o berçário, elas têm que saber como funciona. Então, por isso que elas vão participar. Então, a gente vai fazer esses 2 grupos e aí os assuntos vão ser discutidos através da batata quente, com aquelas bolinhas de piscina de criança, que eu já mostrei em outro vídeo, fazendo essa dinâmica com outra coisa do hino lá das crianças. Só que a gente vai fazer para debater os assuntos que são convenientes aqui, certo? Então, vai ter 3 cores de um lado, de bolinhas, e as mesmas 3 cores do outro lado. E a gente vai fazer essa disputa entre presidências e líderes de berçário para ser aquele negócio, será que se sabe? Não, vamos ver quem sabe mais e não sei o quê. Para poder desenvolver, dar aquela quebradinha de gelo, né? Ficar mais descontraído, mais informal, não ser uma coisa muito chata, né? Coisa de treinamento, né? Ser mais formal, a gente quer sair desse esquema. Enfim. Então, as perguntas vai ser batata quente, né? Todo mundo vai rodar as bolinhas, a hora que parar a música, a líder sorteia a cor da bolinha e quem tiver com aquela cor vai responder. Então, pode intercalar quem vai responder primeiro para funcionar melhor. E aí a gente vai falar sobre lição, sobre o brincar, sobre a música, sobre o lanche e através dessas perguntas e conforme a gente vai falando, também a gente vai conseguindo mostrar as coisas que a gente fez, né? Para elas, para dar ideias para elas também. E aí eu quero mostrar para vocês agora o que a gente fez, finalmente. Por exemplo, esse aqui é um quadrinho para colocar lá na parede da sala. Ai, caiu. Sobre a rotina do berçário. Então, deixa eu pegar aqui. Olha só. Por que ele é penduradinho? Porque cada berçário funciona numa rotina, porque para as crianças de um berçário, talvez funcione melhor se começar com brinquedos, depois o lanche, depois a lição e depois a música. Ou não, pode ser que funcione de um outro jeito, então dá para eu trocar de lugar, né? Não fica uma coisa fixa. Ou às vezes a rotina funciona de um jeito por um tempo, mas depois de outro período já não funciona mais desse jeito, tem que inverter. Então, dá para ser reutilizável, né? Isso daqui. Então, esse quadrinho aqui vai ser uma das coisas que a gente vai sortear. Agora, tudo isso que eu vou mostrar agora vai ser em relação ao ambiente, tá bom? Do berçário. Por exemplo, esse aqui eu vou usar como parte do treinamento, mas depois eu também vou sortear. Pode ter uma jardineirinha ou um cantinho lá, para vocês colocarem no vasinho, para fazer o mesmo esquema da rotina do berçário. Então, eu tenho da lição, eu vou levantar para mostrar para vocês, deixa eu mais para trás.
da lição. Tem aqui o dos brinquedos, tá bom? É tudo assim. Tem o do lanche. Deixa eu pôr na frente. São vasinhos de madeira que a gente pintou. Colocamos esses rococós. Ó, e da música, tá vendo? Então, elas podem colocar numa sequência, certo? Uma sequência. Opa! Mostrar as coisas mais difíceis, gente. Deixar montado numa sequência em algum canto. Ou só vai montando conforme vai acontecendo as coisas, né? Ó, a gente agora tá na hora do lanche. Põe o vasinho do lanche. Aí quando for passar para outro momento, põe o vasinho do momento que está acontecendo, para a criança ir identificando que período que ela tá, porque ela consegue lidar muito melhor quando ela sabe o que está acontecendo e o tempo que está durando cada coisa, do que quando ela não sabe nada, certo? Deixa eu organizar aqui. Muito bem. Então são vasinhos coloridos com palitinhos explicando cada tempo. Que hoje a gente vai usar isso no treinamento numa parte lá, mas depois elas vão poder usar na sala do berçário também para organizar a rotina delas, ok? Então esse é outro item que vai ser sorteado. Esse aqui é um quadrinho de porta, que a gente também pintou. Colocamos um verniz aí, ó. Aqui no fundo é um papel estampado, para colocar na porta do berçário também, para ficar mais bonitinho, mais agradável. Aí a gente fez também esse aqui, ó, que é do aniversário. Ó, tá me cortando aqui, ó. Esse aqui é o mural de aniversário, de EVA, tudo de EVA. A nuvenzinha é o papel sulfite, mais grossinho, que eu coloquei contact, para poder colocar o nome do mês do aniversariante do berçário. Então dá pra colar e descolar sem estragar por causa do contact aqui, tá bom? E aí aqui coloca a foto da criança ou o nome impresso, mas a foto fica mais legal. Dá pra você colocar no mural e prender com taxinha, ou dá pra você colar, que dá pra também tirar e colocar, né? Sem estragar, tá bom? Então esse aqui é o do aniversário. O outro é o mural do... Cadê? Mural de classe. Para colocar a foto das crianças que pertencem ao berçário e deixar exposto. Uma das ideias, né? Tem mil ideias de como fazer um muralzinho, alguns até mais bonitinhos do que esse. Mas eu pensei em colocar Cristo no centro e com uma criança, para elas também fazerem parte desse círculo aí ao redor de Cristo, né? Como se ele estivesse ao lado delas. Então, aqui você também, tudo com contact, para poder colar e desgrudar as fotinhos das crianças sem estragar. Eu coloquei o nome do manual do berçário, que tem muito a ver com isso aqui. Olhai as vossas criancinhas, certo? Então, vamos colocar esse aqui. Agora eu vou mostrar a outra parte, que é... não, tem mais duas coisas de ambiente de sala também, que a gente comprou pronto, que a gente se apaixonou. Eu sei que todo mundo já sabe que isso existe, mas pro berçário fica tão lindinho, ó. Esse aqui pode pôr num cantinho do berçário, num cantinho de lição, num cantinho de brincar. Se tiver alguma coisa de lanche, pode ter um cantinho de lanche, sabe? São diferentes que a gente vai sortear para unidades diferentes. Nunca é legal colocar personagens famosos de marca já, porque não é essa a intenção, não é deixar o berçário com cara de creche ou de coisas conhecidas do mundo, né? Mas a gente pode pôr coisas que são fofas, mas que não são de marca, né? Pra deixar o berçário mais cara de berçário mesmo, sabe? Então, por isso que a gente comprou esses aqui.
para fazer o cantinho. É bem interessante se der para fazer numa sala do berçário, cada cantinho uma coisa da rotina. Então, aquele cantinho enfeitado assim é o do brincar, aquele cantinho é do lanche, aquele é da hora da lição. Porque na hora que vai trocando os momentos, que vocês fazem a transição, né, de um momento para o outro, a criança vai se acostumando com o que ela tem que fazer. Ela sabe que ali ela pode brincar, no outro canto ela sabe que ela tem que sentar para comer, no outro canto ela sabe que vai ter a lição, então fica mais fácil de controlando as crianças, né, para isso. Aí temos também, a gente vai sortear, na verdade. Tapete de EVA é muito caro. A gente foi ver, era muito caro de comprar. Sempre quis comprar esse tapete, eu sempre desisto na hora porque eu acho que não vale todo o preço que cobram, sabe? Então a gente comprou um tecido que na verdade é uma borracha, é um emborrachado. Olha de pertinho. Não sei se vocês conseguem ver umas bolinhas plastificadas. A gente comprou 1 metro dele. E olha atrás dele como que é. Ele tem um tecido também, ó. Tá vendo? Para pôr num canto do chão. Ou para fazer um canto da hora da lição, para jogar umas almofadas para jogar umas almofadas em cima, sabe? Fazer o canto da lição. Ou um canto de brincar mesmo. E tem um cantinho mais aconchegante, né? Para substituir aquele tapete. Dá pra colocar esse em forma de tapete, colocar aqueles durex largos ao redor para grudar, sabe? E usar ele com a mesma intenção do EVA, né? E esse aqui, que caiu, para variar, é uma toalhinha também que a gente comprou por metro, que a gente achou bem legal, para pôr na mesinha do lanche, né? Quando estiver sentada na mesinha para servir as crianças, coloca uma toalhinha, faz todo um ritual, né? A criança gosta muito de rituais, de rotinas. Então coloca a toalha, a criança já se prepara para receber o lanche, dá uns copinhos, um para cada um, né? E assim vai organizando. Então, outra coisa pra gente sortear lá na hora, certo? E aí, na parte de lição, eu fiz uma ideia para sortear e na parte de música eu fiz outra ideia, que é uma ideia repetida já, que é aquela da caixa musical, né? Então, eu fiz a minha própria caixa musical, certo? Escrevi berçário, pus notinhas musicais ao redor e na tampa. E aí, aqui dentro, deixa eu abrir aqui. Eu peguei aquele tecido azul, que eu não vou desdobrar agora, mas aquele tecido azul para fazer aquelas músicas do riachinho, que cada criança segura uma ponta do tecido, fica balançando, faz gestos com ele. Peguei uns chocalhozinhos para substituir instrumentos musicais. Então, enquanto eles cantam uma música, pode ir chacoalhando no momento certo, ou só quando fala tal palavra, chacoalha. Vai fazendo dinâmicas com instrumentos musicais, né? O chocalho, no caso. Ok? Mas vocês podem fazer aqueles chocalhos também de garrafa PET, né? Tem várias ideias na internet de como fazer instrumentos com recicláveis. E fiz um homem de neve, que o meu tá sem gorrinho, mas tudo bem. Com bolinha de isopor e palito, encapei com aquela manta acrílica, sabe? Não colei, não usei cola, eu só encapei e prendi no meio, aqui em cima e embaixo. Então fiz um. E aí, na hora que vai cantar o Homem de Neve, tá mostrando aqui, né? Era uma vez um Homem de Neve, e no final, quando ele derrete, eu fiz ele derretido, ó. Não fiz ele desconstruído, com o olho torto, com os botões tortos, porque para berçário, eles não iam conseguir ver uma imagem de um Homem de Neve derretido se eu tivesse tudo misturado aqui. Então eu tentei montar mais ou menos ele parecido, só que baixinho, depois que ele derrete, que a música fala até ficar bem baixinho assim. Aí você mostra um Homem de Neve baixinho, que é metade de uma bola de isopor, encapado com manta acrílica também, ó. E o resto é com feltro mesmo, que eu fiz. O nariz era uma tampinha, enfim, coloquei aqui. Então, eu coloquei nessa caixa musical que a gente vai sortear 3 ideias já, que são da internet, inclusive. Esse derretido eu nunca tinha visto, mas nem sei se eu vi do Homem de Neve, mas é uma coisa meio que óbvia fazer um Homem de Neve, né?
enfim. E os instrumentos musicais e o tecido azul é coisa que eu também já tinha visto por aí, tá bom? Então, essa aqui é da música. Aí elas vão acrescentando, tendo mais ideias, elas vão colocando na caixa musical. Mas elas vão gostar de ganhar uma já pronta, né? E a última coisa que eu fiz foi esse livrão. Esse aqui é da Bíblia e esse aqui é do livro de Mórmon. Deixa eu me organizar aqui, senão não vai dar certo. Ó, tá vendo? Livro de Mórmon e Bíblia Sagrada. Olha como ela é. É um isopor no meio, que eu cortei. Encapei com papel cartão preto, certo? Ó, encapadinho. Dentro eu coloquei cartolina branca nas tirinhas. Pode ser dourado também, para simular o livro, a tríplice, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Qual que é a ideia disso aqui? Eu peguei figuras na internet que eu achei mais legais, assim, com histórias da Bíblia, 4 exemplos de histórias da Bíblia que tem dentro da Bíblia e 4 histórias que tem dentro do livro de Mórmon. Então, ó, aqui do livro de Mórmon nós temos Alma, filho, Amon, Enos e o profeta Abinad. Não é isso? Abinad? Não é Abinad. Benjamim. Profeta Benjamim, isso mesmo, que falou lá no alto. E aqui da Bíblia nós temos, deixa eu inverter agora. Davi, Golias, Jonas, Noé na arca e Moisés, certo? A ideia é as crianças verem quais histórias estão na Bíblia e quais histórias estão no livro de Mórmon. Então, às vezes vocês vão contar alguma coisa da lição que vai se referir a alguma história de um livro ou de outro que vocês podem usar. Talvez nem na hora da lição, que o manual já está claro que você tem que fazer lá, mas como uma atividade complementar. Porque às vezes a gente dá uma atividade de pintura, uma atividade de massinha e fica retomando a aula enquanto eles fazem. A gente pode retomar assim também, como uma contação de história, um resuminho. Então, a criança pode escolher a figura ou você vai falar, olha, hoje a figura é sobre isso, que vai ter a ver com a aula que vocês deram. E dá um exemplo, esse aqui fez oração por tanto tempo, igual a gente aprendeu na lição da oração, Enos. E aí, quando vocês escolherem a história que vocês vão se referir, é como se vocês estivessem tirando a história do livro, olha, estão enfincados em palito. Na frente eu pus contact, tá vendo? Atrás não precisa. E aí eu fiz um furo aqui na frente, para enfiar, para deixar a história em evidência quando vocês estiverem falando dela. Não precisa falar todas as histórias na mesma aula, porque são crianças pequenas, elas não vão ficar querendo ouvir todas as histórias, que fica cansativo. Mas mostrem para elas, escolhe uma história, põe em evidência para falar, ó, do livro de Mórmon esse. Fala sobre o que vocês querem se referir a essa história, que é bem rápido. E é isso. E da Bíblia é a mesma coisa. Escolhe a história, põe aqui no furinho aqui do meio, deixa em evidência. Certo? Então, foi meu primeiro livro que eu fiz, gente. Fiquei tão feliz que eu fiz esse livro, gostei dele. Enfim, essas figuras eu tenho comigo para passar em arquivo, para quem quiser. Tá bom? Depois me procurem lá no Facebook, que pelo Face é bem mais fácil de eu mandar para vocês. Então é isso, eu quis só compartilhar com vocês, eu quis mostrar o que eu fiz e tudo mais. As líderes acho que vão ficar bem felizes de ganhar essas coisas, né? Para deixar o berçário mais legal. E eu espero que todos aí possam usufruir das ideias, tá bom? Então é isso, um beijo a todos e boa sorte aí no berçário.